Boa noite. Estamos hoje novamente nos encontrando aqui em mais um colóquio. Esse é o 12º colóquio virtual do Colégio Odila. Agradecer novamente à direção da escola por ceder esse espaço. Nós estamos aqui com o nosso convidado, o Luiz Cláudio Quinirim, que eu vou pedir para que ele brevemente faça uma apresentação do seu trabalho, na pesquisa sobre a questão do negro. O tema hoje é a gente conhecer um pouco sobre a questão da importância de se comemorar o Dia da Consciência Negra, porque nós estamos hoje durante a Semana da Consciência Negra. Então, eu vou deixar que o Luiz Cláudio possa, então, fazer a sua apresentação. Em breve, a gente está aguardando que mais um convidado ele se conecte conosco, o Luciano, que é advogado e também a mestrado em comunicação. Posso começar? Evandro, boa noite. Boa noite. É um prazer, primeiro, te ver, apesar de ver na tela, né? Um colega de curso de História. Fizemos um curso de História juntos, né? Sacrificado curso de História à noite, depois das horas de trabalho. Subi até o IPA. Então, rever um colega de curso, né? É uma satisfação grande. Elogiar pelo teu trabalho aí na Escola Odila Gueye da Fonseca. É uma das referências, né? Já saiu até na imprensa, é uma das referências nesse trabalho de educação online das escolas do Estado. O meu trabalho, minha pesquisa, se debruça muito sobre a contribuição que o povo negro deu para a história e para a cultura regionalista gaúcho, que nós chamamos de gauchismo ou de tradicionalismo. Então, eu me detive aí, né? Qual foi a contribuição do povo negro para essa cultura regional gaúcha? E aí eu pesquisei na área da música, na área da gastronomia, na área da linguagem, qual foi a contribuição que esse povo emprestou para essa cultura regional, e foi muita, né? Nós já falamos sobre isso no outro colóquio. Hoje vamos falar sobre outros temas. Então, esse foi o meu tema de pesquisa, é o meu tema de pesquisa há mais de 15 anos. Eles não estou te ouvindo, não ouvi a tua pergunta. Pode mandar pelo chat. Bom, Luiz, primeiro, eu queria que tu começasse a abordar um tema que é importante, né? Do ponto de vista histórico, oficialmente, 13 de maio, dia da abolição, né? Mas o movimento negro, a representatividade negra não se identifica com essa data. Eu queria que nos explicasse
o que é importante de cada uma delas, né, e mostrasse as diferenças, né, porque que... Tá ok. Tá me ouvindo agora, Luiz? Sim, agora estou ouvindo. Agora estou ouvindo. Vamos falar sobre essa questão do surgimento do Deixa 20 eu vou escrever de, aqui se tu não está me ouvindo. 20 de novembro. Estão me vendo? Botei ele no privado ali, porque eu ontem. Tá? Eu fiz ele foi sobre o 13 de maio e o 20 de novembro. Vamos esperar o Luiz se reconectar. Tá? Ah, gente, porque primeiro que o mundo que nós estamos vivendo está passando por uma transformação. Né? Ah, as posições representativas pelo mundo estão sendo modificadas. Né? Pessoas diferentes, de classes diferentes, de etnias e culturas diferentes, ocupando espaços que até ontem não eram ocupados. Né? Nós tivemos do Black Lives Matter, né, que tinha a questão da violência que o negro sofre da polícia norte-americana, e esse movimento, muitas personalidades começaram a abrir seus canais e colocar vozes negras para discutir vários temas que a gente pode aqui dar uma pincelada, né? Não sei se agora se o Luiz está me ouvindo, né? A pergunta que eu te fiz, Luiz, Sim, que tu fala. explicasse para nós, né, qual é a diferença do movimento negro não reconhecido. Não, essa a memória, é bom falar para os teus alunos aqui, a memória, o discurso da memória, os discursos sobre as narrativas da memória são disputas políticas, são disputas ideológicas. Em 1978, 79, quando começava a abertura política, depois de quase 20 anos de ditadura militar, surgia uma juventude mais ou menos parecida com a juventude que está aparecendo hoje, né, na cena política nacional. Essa juventude negra se reunia ali na Rua Andradas em Porto Alegre, na frente do Globo, da Livraria Globo. Até hoje existe ali o prédio. Esses negros, na época, usavam cabelo Black Power, né, levavam seus sons, né, os seus aparelhos de som, né, para ouvir uma música black ali, e discutir, né, todas essas questões. Eles não aceitavam, né, essa data de 13 de maio, como Lei Áurea, foi a redenção dos negros, enfim, e aos sábados à tarde sempre se reuniam ali, ouviam seus sons e faziam essas discussões, e dali. E aqui de Porto Alegre, hein? Aqui de Porto Alegre, surge, né, essa ideia de reverenciar uma outra data, né? Foi o poeta e professor Oliveira Silveira que começa a construir, né, junto com outros negros, essa ideia de fazer referência, né, a Zumbi, né, ao Zumbi dos Palmares, né, e ao 20 de novembro. Então, esse movimento, né, de buscar outras referências, né, no discurso da memória do povo negro, inicia aqui em Porto Alegre. É bom, né, que teus alunos, né, ouçam isso e tenham, né, orgulho disso aí.
né? É um dos tantos movimentos, né? Um dos tantos movimentos de renovação, movimento de revolucionário, dá para dizer, que inicia aqui na nossa cidade de Porto Alegre, com esses negros, lá por 1977, 78, 79. Logo depois, né, de uma reunião em São Paulo, surge o MNU, Movimento Negro Organizado, né? E aí começa toda essa luta, essa disputa por direitos sociais, contra a discriminação racial, e a referência da data de 20 de novembro como a data, né, do Dia da Consciência Negra, a Semana da Consciência Negra, né? Esse movimento é bom que se repita mais uma vez. Começou aqui em Porto Alegre com uma juventude Black Power, dá para dizer, né, na Rua Andrados, a Rua da Praia, né, ali na frente da Livraria Globo, né, com altos debates, altas discussões, aquela gurizada negra ali se reunia e discutia essas coisas. Tinha grande influência dos Panteras Negras, do movimento de luta pelos direitos civis dos Estados Unidos, também nesse início de movimento que começava aqui em Porto Alegre. Mais ou menos, eu aproveito para fazer essa ligação com o que ocorreu nessas eleições em todo o Brasil e também aqui em Porto Alegre, com a eleição da Karen Santos, uma negra, né, vereadora, mais votada de Porto Alegre, a Laura Cito, a Bruna Rodrigues e a Dayana Santos, e o Matheus Gomes, né, 5 vereadores negros, jovens, aqui de Porto Alegre, estão, né, esse fato não está desligado, não está desvinculado do que ocorreu, né, lá nos Estados Unidos, nesse exato momento da história que estamos vivendo. A morte do Floyd, né, e todo aquele movimento que ocorreu lá nos Estados Unidos, a política reacionária que nós estamos tendo a nível do governo federal, né, e as pessoas começam a se revoltar, né, a se rebelar, e essa juventude que se expressa agora é fruto, né, desse movimento, né, desse movimento mundial, né, que estamos vendo em todo o Brasil, né, e aqui em Porto Alegre também. É bom que você diga isso. É bom que você fale isso numa conversa com os teus alunos, com os teus seguidores, principalmente, né, porque essa semana, né, um vereador branco, né, quis desqualificar esses jovens vereadores. Disse esse vereador, Walter, que foi candidato a prefeito, que esses jovens negros não eram qualificados, não tinham tradição na política e tinham uma pouca formação. Não sabe ele, que deve ser um advogado, tal, não sabe ele que muitos desses jovens vereadores que assumirão a Câmara de Vereadores o ano que vem têm cursos, né, universitários, cursos de pós-graduação, de mestrado, e alguns estão cursando doutorado. É bom que ele saiba disso, que não são muito qualificados, estão dispostos a lutar por mais direitos, né, pelos negros. Luiz, foi boa a entrada, né? Mas uma coisa que é importante, né? Dando uma pincelada, né? Quando a gente fala da representatividade, né, também a gente não pode falar, né, da questão da construção de heróis. Né? E eu acho que também, né, nesses últimos anos, né, finalmente o cinema conseguiu construir heróis africanos, heróis negros. Eu queria que tu também desse uma falada para nós, para a gente iniciar desse ponto de vista. Né? O que tu acha, né, dessa questão, dessa construção que está sendo feita, se ela vem positiva, se ela vem negativa, o que tu pode falar para nós sobre isso?
Professor Evandro, essa tua questão está ligada ao meu trabalho de conclusão de curso de História, que tu conhece muito bem, que tratava das imagens dos negros e de outras etnias nos livros de história, né? Uma questão que ainda não superamos, tá? É um grande problema aí da representação iconográfica, como chamamos das etnias, enfim, nos livros de história. E os livros do ensino fundamental, como que o negro aparece ali, né? Aparece como escravo, aparece acorrentado, né, em grilhões, aparece sendo chicoteado, aquelas famosas pinturas do Debré, que estão nos livros didáticos, aparece sempre. E aí eu me faço a seguinte pergunta: como, né, que um negro, né, se percebe, né, na sua formação escolar, né, ali com aquelas imagens? E pior ainda, como o branco, né, percebe o negro ali, né, sendo representado daquela forma nos nossos livros didáticos. Aquela criança branca começa a aprender desde cedo que o negro, né, foi feito para apanhar, para ser surrado, né, para ser morto, como é hoje, né, como são muitos jovens negros mortos nas grandes cidades desse país, né, e começa a formação ali. Quer dizer, qual é a representação de exaltação, qual é a representação positiva que nós temos dos negros e das negras no livro didático, nos nossos livros didáticos? É uma questão que nós não superamos. Aí depois aparecem os alemães, os italianos, os portugueses, né, a cavalo, laboriosos, trabalhando, enfim. Mas quando aparece o negro, ele aparece nessa condição subhumana, né? Isso vai construindo o que nós chamamos de racismo estrutural. Quer dizer, estrutura dentro das pessoas, né, uma forma de percepção do outro, né? Estrutura na cabeça, na psique, né, daquela criaturinha que está ali estudando, uma forma de ver o negro e a negra. É assim que nós queremos construir uma nova sociedade digna, justa, igualitária? Claro que não. Nós temos que fazer essa discussão. Eu acho que aquela questão que tinha da historiografia, às vezes negando a escravidão, o que a escravidão era, aqui no Rio Grande do Sul, principalmente, tinha sido mais leve, mais branda, é uma questão já superada. A gente sabe que a escravidão foi violenta, foi desumana, né? Nós sabemos disso aí. Agora nós temos que dar um passo, fazer que eu chamo de um giro narrativo, da construção de uma narrativa, né, que coloque o negro, né, como um protagonista que foi da história do Brasil, da história do Rio Grande do Sul, com seus valores, né? E o cinema, né, o cinema americano, o cinema estadunidense, vamos dizer bem claro, está se colocando, né, dessa forma, construindo essa narrativa, né, através dos seus filmes, construindo os heróis positivos, bravos, valentes, guerreiros, né? Mas nós temos que fazer o nosso trabalho aqui também, de construir, né, não apenas no cinema, mas nos livros, na literatura, em todas as formas de arte, né, representações positivas desse negro. Por que nós não podemos hoje, essa semana toda, eu vou contar para os alunos, eu postei forma de provocação, né? Postei no meu Face o hino do Rio Grande do Sul não é racista, ao lado da foto de um negro, que é o maestro Joaquim José de Mendanha. Toda semana foi a discussão em cima da questão do hino, né? Por causa daquele verso, povo que não tem virtude acaba por ser escravo.
ninguém, até hoje, falou sobre aquela figura daquele negro. Foi o maestro Joaquim José de Mendanha, foi o autor do nosso hino rio-grandense, um negro, mineiro, livre, liberto, que nasceu em 1800 como negro livre, um grande músico, um grande professor de música, que viveu e morreu, né, até os seus últimos dias aqui em Porto Alegre. Tem uma história fantástica desse negro que mereceria estar nas telas do cinema de Gramado, circulando nos cinemas, né, a história, né, desse negro, né, aqui na cidade. Ele participou da inauguração do Teatro São Pedro várias vezes, apresentou a sua orquestra, a sua banda no Teatro São Pedro, né, participou do Partenon Literário, que era uma organização de intelectuais de Porto Alegre, do Floresta Aurora, recebeu uma comenda imperial, por isso que ele era chamado comendador, né? Era uma pessoa muito respeitada em Porto Alegre pela sua cultura, pelo que produziu em termos de música e produção musical e educação musical aqui nessa cidade. E o que você fala desse negro? O que você fala do Joaquim José de Mendanha, ou comendador, quando falavam, apresentavam nos grandes salões, né, ou nas igrejas, nos autos religiosos, eu apresentava como o comendador Joaquim José de Mendanha, né? Um grande homem negro da história do Rio Grande do Sul, e nós temos que produzir essas narrativas. E é esse o nosso papel, talvez o papel de alguns dos alunos que estão nos ouvindo, né? Começar a produzir esse tipo de narrativa, né? Valorizando aquilo que foi produzido, valorizando, né, esses homens, né, como falasse, assim, quem sabe, como os nossos heróis, né, representando essa narrativa positiva do homem negro, da mulher negra, no Rio Grande do Sul. Né? Não podemos mais também, né, Evandro, admitir que o Museu Júlio de Castilhos, né, apresente o negro também como escravo. Quando nós entramos lá no Museu Júlio de Castilhos, né, em outros museus também do Brasil inteiro, né, nós só percebemos o negro, aquelas imagens que a gente vê nos livros do Debré, enfim, o negro apanhando, expostos ali as correntes, os instrumentos de tortura, né, que era usado contra os negros, mas não tem uma sala, né, nesses museus construindo uma narrativa positiva, né, desse povo negro. Era isso. Luiz, tu abordaste alguns temas muito importantes, né? E uma coisa que a gente também te fala pouco, né? Uma autora que descoberta, né? Eu estou falando da Conceição Evaristo. O que tu pode nos falar, dando uma pincelada breve, assim, da importância dos escritores que são negros, né? Nesse contexto de valorização da cultura africana e as suas histórias. Muito boa a tua observação, Evandro, né? As narrativas, né, e as representações artísticas todas, né, sobre o negro, né, que nós estamos falando, né, elas devem ser feitas por toda a população. Por toda a população. Inclusive, uma novidade esse ano, né, o Movimento Tradicionalista Gaúcho, o MTG, pela primeira vez na sua história. Ele tem um movimento que tem quase 100 anos, né? Um movimento cultural do gauchismo que tem mais de 100 anos. Faz a sua primeira Semana da Consciência Negra. Online, logicamente, mas está fazendo.
É sentir uma necessidade, né, de fazer esse debate, essa discussão. Mas, por outro lado, também, como tu falastes, Evandro, é bom que fazer referência e se trabalhar, né, com que os negros, né, elaborem e façam suas próprias narrativas. Tá? Do lugar uma coisa, tá, é o Cláudio Quinirim aqui, branco, enfim, né, apesar de ter todo um trabalho, um estudo sobre o negro, enfim, falar sobre o negro e a contribuição do negro. Outra coisa, um próprio negro, né, construindo as suas narrativas. E a Conceição Evaristo, né, ela está colocada nessa condição, né, do lugar de onde ela está, né, do lugar onde ela foi construída como mulher, como negra. É bom que se comece a trabalhar, e não apenas na questão da literatura, mas no cinema e em todas as artes, né, a valorização, né, desse lugar, né, o lugar da fala, o lugar, não apenas a representação, mas valorizar o trabalho executado, né, pelos negros e negras. Eu gostaria que os teus alunos, né, os teus seguidores, enfim, fizessem mais algumas questões, enfim, para a gente, né, construir o nosso roteiro de trabalho hoje. Tem o Matheus, ele falou ali uma fala tua da questão da Pantera Negra, né, e que é muita cultura, conhecimento sobre o negro, né? E aí é que eu falei daquela questão, né? Uma coisa, né, para nós, né, são duas coisas que poderíamos citar, né? A questão a questão da linguagem, né, que tem muitas palavras que a gente utiliza que vêm da origem afro, e também alguns pratos típicos que a gente come por aí, que também são de origem afro. Eu também gostaria que tu desse uma pincelada, porque às vezes tem pratos caríssimos aí que são oferecidos pelos hotéis, né, aos turistas, e as pessoas não sabem, né, que aquilo ali tem uma origem que é afro. O dia, Evandro, o dia que nós tivemos a plena consciência, né, da contribuição do negro para a cultura brasileira, para a cultura regional, nós não precisaremos mais, né, ter talvez Semana da Consciência Negra, mas por enquanto a gente precisa ir construindo, né, esse trabalho árduo, enfim, para que a gente se reconheça e valorize o outro. As pessoas não percebem, mas nós temos mais de 400 palavras que são muito populares na língua portuguesa, que vêm do Banto. Banto é um grupo linguístico que existe ainda na bacia do Congo, Angola, ao outro lado da África Central, que é Moçambique. Um trabalho de historiadores e filólogos, que são pessoas que trabalham com a língua, a linguagem, já fizeram largas pesquisas sobre isso. Nós temos aqui, por que nós aqui no Rio Grande do Sul falamos mondongo? Não falamos dobradinha, porque nós falamos uma palavra negra, uma palavra africana. Aqui não se toma banho de sanga ou pega água na sanga. Aqui é sanga que a gente diz, não é riacho nem arroio. Nós falamos sanga, que é a palavra africana. E assim, nós temos inúmeras palavras. Porongo, quando a gente fala porongo, a gente não tem nem a dimensão, mas a gente está falando uma palavra banto. Quando a gente fala cacimba, capenga, né, fuxicá, uma enormidade de palavras
estão já interiorizadas, né, na língua portuguesa, são palavras de origem africana banto, sem falar as palavras iorubás, que fazem parte do universo, né, religioso, né, das religiões de matriz africana. Tá? Aí é um outro grupo linguístico chamado Iorubá, que é da costa, né, da Guiné, né, os iorubanos, que também tem uma contribuição também para a língua portuguesa. Então, nós estamos eivados de negritude, a nossa cultura brasileira é eivada de negritude. Nós não reconhecemos, nós não sabemos. Isso aí. O Luciano está chegando aí na sala, eu gostaria de ouvir o Luciano aí. Boa noite, Luciano. Está nos ouvindo bem? Estou ouvindo. Sim, estamos te ouvindo. Isso. Só uma vez. Isso, deu. Luciano, tu clica uma vez só no microfone. Acho que ele caiu. Mas o Luiz, enquanto o Luciano ele vai abrindo o microfone ali, que ele está no celular também, coisas, né? Para nossa reflexão. O Luciano ele é advogado, né? Depois eu vou querer que ele fala a impressão que ele vê no judiciário, né? Porque o Luiz me vê se não falha a memória. O único juiz negro ou presidente do STF foi Joaquim Barbosa, né? Luciano, tu consegue nos ouvir bem? Sim, estou ouvindo bem agora. Mas olha só, eu gostaria de fazer um comentário. Existem muitos heróis negros que não aparecem nos livros de história porque eles foram embranquecidos, né? Exato. Temos mais esse problema, Luciano. O Machado de Assis, sim, né? Machado de Assis é um exemplo. As pinturas, né, e as fotografias do Machado de Assis, né, parece que ele é um europeu. E o Machado de Assis era, né, um mestiço, mas é um negro, né? Era um negro mestiço. Né, e escreve sobre isso, né, de uma maneira brilhante, né? Escreve também sobre esse tema, né? O Caso da Vara é um conto muito, muito bom, né, de se ler. Ele escreve muito sobre a complicada vida dos negros no Rio de Janeiro. Aliás, para a gente estudar o cotidiano do Rio de Janeiro, muitas vezes é melhor ler a literatura, ter o acesso pela literatura, por Machado de Assis, do que por alguns historiadores que negam, né, muitas coisas, né, desse período da história. Nós temos um outro também, Luciano, que foi descoberto por uma historiadora lá do Rio de Janeiro, que é o José Mariano de Matos. O cara foi general, ministro da guerra. Exato. A fantástica história, né? Era chamado de, né, carioca. Exato. Né? Era um carioca, teve aqui lutando na Guerra Farroupilha. Ele foi presidente da República do Rio Grande do Sul. Se eu não me engano, ele foi o terceiro. Ninguém fala isso nos livros de história. Ele era um negro, inclusive ele foi boicotado pelo Davi Canabarro, pelos outros líderes da Revolução, porque achavam que ele queria pegar o dinheiro da Revolução e se banjar para o Uruguai com os outros negros aqui. E o engraçado é que esses heróis farroupilhas, eles receberam ruas, nomes de rua, em lugares de destaque, né? E casualmente, o José Mariano de Matos recebeu o nome de uma rua, mas colocaram ele no meio da
favela da Cruzeiro. Como se dissesse assim, devolve aos negros o que é dos negros, né? Outro negro que era mestiço e foi presidente do Brasil, Nilo Peçanha, mas ele é embranquecido nas fotos, pouca gente sabe disso, né? Então tem muitos negros aí que foram embranquecidos e que fizeram história. O Joaquim Barbosa também não foi o primeiro-ministro negro do Brasil, tiveram outros antes dele. É por falta dessas ações afirmativas, né, que deve atravessar várias áreas, a área da educação, a área da comunicação, do cinema, das artes, enfim, é por falta dessas narrativas e dessas ações afirmativas que um boçal de um Walter Nagelstein diz as besteiras que diz. Ele é fruto, coitado, né? Coitado, eu tenho pena dele, ele é fruto dessa construção, dessa negação. Ele é ignorante, né, por essa construção. Ele, toda a vida dele foi negada a reconhecer, e, lamentavelmente, ele não percebe isso, ele não percebe, que o valor do povo negro, o valor dos negros que estão chegando aí, que estão virando a história, como são esses 5 jovens vereadores que assumem. Ele não consegue se dar conta, que são negros que têm valor, que estão à luta, porque a ele foi negado essa percepção. Isso é uma questão ideológica e psicológica por trás dessa reação que ele teve. Vai lá, Luciano. Vocês sabem que eu também pesquisei bastante e meu trabalho de conclusão na universidade foi sobre a questão das ações afirmativas, e no mestrado ela é sobre o efeito das ações afirmativas desses últimos anos. Se isso realmente trouxe algum benefício, não é? Os negros conseguiram melhorar sua posição ou não dentro da sociedade no que diz respeito à área de trabalho. E quando eu faço essa pesquisa, quando eu fiz essa pesquisa, eu percebi também que nós temos outros problemas. Não é só a questão dessa negação, mas a questão da própria autoestima, ou seja, a estima do negro, né? Eu vejo que durante muitos anos nós somos, como é que eu vou te dizer, tivemos um tipo de trabalho de lavagem cerebral que nos traz uma interiorização, muitas vezes, de incapacidade ou de falta de visão de onde a gente pode realmente chegar. Então eu vejo que a gente precisa trabalhar isso para que a gente consiga vencer muitas outras barreiras. Então os jovens de hoje, os jovens de periferia, precisam ter essa visão. Eu acho que a gente precisa trabalhar mais forte para que realmente os jovens eles possam melhorar e ter essa estima, ter identidade com a universidade, ter identidade com o mestrado, ter identidade com o doutorado, não só nas universidades particulares, mas principalmente na Universidade Federal, que é onde nós deveríamos estar em maior número. Sim, boa referência, Luciano. Eu mesmo terminei meu pós há pouco tempo, e uma coisa me chamou a atenção na URGS, que eu encontrei muitos negros em vários cursos que antigamente não se via, fazendo pós-graduação também junto comigo. E quando eu fazia no IPA, era sobre a questão do negro no século XIX. E aí, uma das coisas que me chamou a atenção nessa pesquisa foi que eu conheci que a Câmara de Vereadores ela tem uma série de exposições móveis que qualquer um que trabalha em escola, associação, pode pegar gratuitamente lá essas exposições e levar para a sua associação de bairro, sua escola. E
E casualmente a minha escola, que é a Faline, na época que eu fazia estágio, né, levou a exposição dos brinquedos no século XIX. E aí o que me chamou a atenção nessa exposição, que mostrava ali como é que era a questão dos brinquedos no século XIX aqui no Brasil, e o que me chamou a atenção foram duas coisas. Primeiro, que no início os brinquedos eles faziam menção a atividades do campo, né? E faz sentido, porque a gente foi colônia, né? E a outra coisa que me chamou a atenção, né, foi que numa das fotos mostrava que ela tinha uma Emília na mão, né? E aí isso me chamou a atenção, né, que durante o século XIX, né, o negro, quando ele ia brincar, né, com os brinquedos faziam a menção do trabalho do cuidador da casa, né, mas as figuras que tinham ali, todas elas eram brancas. Então, quer dizer, muitos negros, quando cresceram, né, nunca puderam brincar com uma representação. Isso é uma coisa que eu queria que vocês dois comentassem. Vai lá, Luciano, começa. Bem, isso realmente há anos atrás, nas décadas em que eu nasci, era praticamente impossível assim, tu veres um brinquedo, né, uma representação de um homem negro ou de um herói negro, ou uma boneca negra. Era bem difícil isso. De alguns anos para cá, lá pelos anos 90, final dos anos 90, anos 2000, eu comecei a perceber que as pessoas começaram a criar bonecas, né, e outros brinquedos que eram da cultura negra. Até mesmo já vi alguns brinquedos que eram da cultura negra, mas que nós, as gerações mais novas, não sabíamos, não percebíamos. Então isso foi uma coisa que foi sendo criada, né, foi sendo resgatada aos poucos. Uma coisa também que eu vejo é essa questão da identidade, da identificação do acadêmico ou do aluno de ensino fundamental e de ensino médio com a escola e com o ambiente universitário. Eu percebi isso e eu estava na URGS quando foi votada a questão das cotas aqui na URGS, e foi um processo bem feio, bem horrível, assim, até de certa forma violenta, porque deu briga na URGS, eu lembro disso, eu estava lá no dia, e inclusive tinham pichações que não era o nosso lugar ali, que nós devíamos voltar para a senzala, o nosso lugar era na cozinha, né? Então tudo isso demonstra o tamanho do preconceito que nós temos ainda na nossa sociedade. E isso é preocupante, mas ao mesmo tempo é desafiador, né? Eu entendo que nós vivemos e somos movidos por desafios, né? E aos poucos nós vamos quebrando isso, principalmente agora, nessa última eleição. Como bem falou o colega, foram eleitos 5 vereadores negros, né? Eu participei desse pleito, infelizmente não fui eleito, mas fiquei bem feliz com isso, porque nós temos agora a diversidade dentro da Câmara. Então, é muito mais fácil da gente ter mais equidade, mais isonomia, não é, do que antes, porque nós temos 5 homens e mulheres negras dentro da Câmara, representando também uma boa parte da população de Porto Alegre. Eu espero que eles possam fazer um bom trabalho e nos representar de uma forma respeitosa e marcante dentro da Câmara. Então eu vejo que essas questões de identidade, elas estão melhorando aos poucos, né? Nós temos muito para fazer, muito para buscar, né? Mas a gente já tem uma representatividade considerável na Câmara. Temos que avançar agora no Estado e, consequentemente, avançar também a nível federal. Eu acho que a gente está dando um passo bem importante
para que as nossas crianças também possam criar esse tipo de identidade, de identificação com o número de professores negros e negras que nós temos formados também nos cursos de pedagogia. Eu vejo que o professor ele tem que ser valorizado e bem valorizado, porque se não fosse o professor, não teriam outras profissões aí para que a gente pudesse avançar tanto na parte econômica como na parte cultural também. Ótima contribuição, Luciano. Mas o que mais me preocupa, né, é que a gente tem dificuldade em alguns aspectos, né, de encontrar referência. Né? Então, eu me lembro que uma vez, numa escola que eu atuei, que a gente foi trabalhar na consciência negra, me chamou a atenção de que uma colega, uma colega nossa, né, na hora que ela foi escolher, né, músicas para ser usadas na hora do recreio, na rádio, né, ela trouxe a canção que as composições não faziam referência à cultura africana, e aí eu comentei com ela, né, que eu achava que deveria, durante essa semana, trazer coisas que ligassem à nossa cultura. Tudo bem da questão da representatividade, né? Gio, todo mundo sabe que é um monstro da música, né? Mas eu acho que o mais importante é a gente valorizar os ritmos que são afros. Não acho, nesse momento, eu queria que vocês trouxessem a opinião de vocês, eu não acho que seria interessante nesse momento, mas acho que é uma discussão que, de repente, a gente pode ter uma visão diferente, né? Ver um negro na Semana da Consciência Negra tocar Beethoven, eu acho que não tem a ver com o momento. O que vocês acham dessa questão? Repete a pergunta, Luiz, que eu, no final se cortou. Repete a pergunta, Evandro. Pode falar, Luiz. Passo para o Luciano. Fala aí, doutor. Eu não ouvi bem a pergunta. O que tu acha, quando a gente trabalha essa consciência negra, tá? Na hora que tu escolhe, por exemplo, fazer uma rádio pop, aí a gente vai colocar música no recreio. Alô, tá ouvindo? Fala, Luciano. Eu acho que a colocação do Evandro foi a seguinte, que na Semana da Consciência Negra, fazer um aluno negro tocar Beethoven não teria muito a ver com o tema proposto para a Semana da Consciência Negra. Esse argumento, doutor, esse argumento entra mais ou menos em cima do argumento que estão trabalhando hoje de é raça humana. É mais ou menos por aí. Dia da consciência humana, dia da consciência... Nada impede que um negro, né, execute Beethoven. Aliás, tem um negro que eu levei a Canoas, é um jovem negro, violoncelista, é um dos melhores violoncelistas, né, que nós temos aqui no Brasil, jovem músico, violoncelista da OSPA, né, e, né, nasceu dentro de uma cultura religiosa, não de matriz africana, né, mas ligada também à negritude, que é a Igreja Batista, né, que valoriza muito o canto coral e a música, né, a Igreja Batista tem essa tradição musical, e ele, né, recebendo essa contribuição, né, ele se desenvolveu como um músico, um excelente músico,
e executa Beethoven, todas as músicas eruditas, chamadas músicas clássicas, né? Eu acho que nada impede isso aí. Isso é bom, por um lado, para desmistificar, né, que nós queremos só bater tambor. Eu falo nós como se fosse negro, né? Mas, por outro lado, também é importante, né, que se fale que os principais ritmos, né, que nós temos no Brasil, no Rio Grande do Sul, né, são ritmos com grande contribuição ou de origem do povo negro, né? O samba, não precisa dizer que o samba teve essa origem, mas a vaneira ou vaneirão, que é tocado nos fandangos aqui no Rio Grande do Sul, tem origem afro-cubana, vem de Havana, daí o nome da palavra havaneira, né, que vem de Havana, capital de Cuba, né, veio de lá esse ritmo, se aquerenciou aqui no Rio Grande do Sul, que a milonga, né, ou o tango são ritmos afro-argentinos ou afro-uruguaios, né? O tango, olha, o tango é um ritmo, né, musical importante na Argentina, identitário da Argentina, que tem contribuição direta do povo negro, porque o tango antes era apenas batido com tambor, né, e dançado, né, o chamado umbigada, né, umbigo com umbigo, né, depois que entrou o acordeon e as canções de tango, né? Enfim, nós temos inúmeros ritmos que têm essa contribuição, né, do povo negro. É bom que a gente vai incorporando no nosso capital cultural, né, que a gente vai acumulando durante a vida, não é apenas capital financeiro, enfim, mas um capital cultural, essas questões, né, mas esse acúmulo de capital cultural tem que ser de toda a sociedade, não adianta só os negros ficarem dizendo, tem que dizer, tem que reforçar e reafirmar, né, que são contribuições do povo, mas isso também tem que ser incorporado por toda a sociedade, né, no sentido de reconhecimento da contribuição do povo negro. Eu comento isso, né, porque o movimento negro, né, ele cura a cultura, a vestimenta, né, a tradição. E aí, dependendo de qual movimento a gente esteja inserido, né, essa questão da musicalidade é um exemplo que eu estava perguntando sobre isso, né, dessa questão do negro ter contato com outra cultura que não seja só a dele, né? Outra questão que é importante. Evandro, falasse uma coisa importante, deixa eu. Momento, né? Evandro, só um minuto, Evandro. Falasse uma coisa, Evandro, falasse uma coisa importante, eu não quero deixar passar, Evandro. A gente poder encontrar também a representatividade do negro. Olha. Não, Evandro, tu falaste uma questão importante, Evandro, só antes de passar a palavra para o Lucas, que a gente tem que parar de achar que isso é negro, aquilo é branco. Pode falar. Nós temos que trabalhar, no ponto de vista cultural, como sempre foi trabalhado, é todo mundo junto e misturado, como tem aquele funk, né? Junto e misturado. Nada de cada um no seu quadrado. Nós temos que estar junto e misturado. A cultura brasileira é uma cultura que é uma amálgama, é uma mistura, é um milkshake de contribuições culturais. Está ali negro, alemão, italiano, holandês, enfim, está tudo ali misturado. Essa é a cultura brasileira e nós temos que seguir misturando. Eu vi uma cena, uma vez, numa igreja, que estava tocando Ave Maria de Guinot,
e o padre articulou com os negros que tocassem o tambor, os toques de batuque no tambor, ficou uma coisa belíssima, né, linda. Né? Tu misturar numa Oktoberfest aqui em São Leopoldo, junto com as polcas, que são no ritmo 6/8, a maioria dos toques da igreja de matriz africana são 6/8, misturar numa Oktoberfest, né, a marcação de um tambor africano, misturar, né, nós temos que seguir misturando, porque a nossa cultura é uma cultura de misturas culturais. Nós não podemos ficar com essa ideia de cada um no seu quadrado, tem que continuar misturando, porque a monocultura é ruim, a monocultura é prejudicial. Nós temos que trabalhar na diversidade cultural, nas misturas culturais. Essa é a grande riqueza, né, da cultura brasileira. O que nós temos de melhor, de mais bonito, é isso. Nós temos que valorizar isso. Lucas, contigo. Sabe que eu sempre imaginei isso, né? Principalmente dentro da universidade. O profissional, ele se torna um profissional muito mais rico, muito mais valioso do que qualquer outro profissional, se ele tem dentro da universidade a diversidade cultural. Tu sai muito melhor formado do que se tu não tivesse essa diversidade. O aprendizado ele é muito maior do que se tu não tivesse essa diversidade. Então a universidade, ela é essa riqueza de formação por causa dessa diversidade cultural. E se nós formos reportar isso para as escolas, né, hoje tem muitas escolas particulares que dão bolsas para afrodescendentes, para descendentes de índios e tudo mais, que eles cresceram muito mais culturalmente, enriqueceram a vida das crianças muito mais culturalmente falando do que anteriormente, quando essas pessoas não tinham acesso a essas escolas, às universidades. Eu acho que a diversidade, eu tenho certeza que a diversidade ela é cultura e cultura rica de conhecimento. Não é? Em nenhum outro momento um negro teria a possibilidade de conhecer as práticas do judaísmo, do islamismo, da cultura indígena, do luteranismo, se ele não tivesse essa possibilidade de diversidade. Então eu também concordo plenamente que é o momento que nós vivemos no Brasil é de diversidade, e diversidade não só étnica, mas cultural principalmente, porque o nosso povo é riquíssimo em cultura. Eu concordo plenamente nisso, acho que nós temos que trabalhar isso também, mas nunca esquecendo das nossas raízes, nunca esquecendo da nossa identidade, nunca esquecendo quem nós somos, de onde nós viemos e para onde nós podemos ir. Eu acho que isso é fundamental para que a gente possa manter firme a nossa cultura, o nosso conhecimento e agregar à sociedade tudo isso. Muito bom, Luciano, muito bom. Acho que está falhando o teu som. Eu fiz essa provocação justamente. Eu já convivi com o movimento negro e essa discussão ela é perene, né? E aí por isso que eu fiz a provocação, né? Quando a gente trabalha a cultura, acredito que sim, que a mistura ela é riquíssima para poder ter um envolvimento. A mistura ela é importante, né, em alguns momentos, mas é importante também em algum momento a gente reverenciar a origem de cada. Vocês deram o exemplo do Oktoberfest, né? É o momento que os alemães têm de celebrar, né, a imigração, a chegada deles
com a cultura deles aqui no nosso território. Né? Então, eu acho que, pelo menos nesse período de Semana da Consciência Negra, valorizar, mostrar mais alguma coisa que sofreu a influência, né? Como o Cláudio trouxe a questão da vaneira, né? Que é afro-cubana, assim como a milonga é afro-argentina, e assim por diante. Né? Porque às vezes é importante a gente fazer esse stop e essa marcação, né, para que não aconteça o que o Luciano trouxe um pouco antes, né, o embranquecimento, né, de uma cultura que é de origem afro e que possa ter se embranquecido. Né. Eu dou exemplo, por exemplo, um caso do milho, né, que é uma coisa que foi encontrada aqui na América, mas muita gente acha que veio da Europa. Né? E aí, na cultura africana, a polenta é chamada de angu, né? E aí as pessoas às vezes acham que botaram um molho lá virou polonês. Então, eu queria que vocês pontuassem esse aspecto. Olha só, eu gostaria de fazer dois comentários. Eu achei interessantíssimo. Ouvi bem. Eu achei interessantíssimo esse agora sobre o angu. O angu é uma comida que os negros tinham no Rio de Janeiro, quando eles tinham a possibilidade de trabalhar Vocês rapidamente. Podem comentar essa questão? Cláudio? Tá me ouvindo? Tá ouvindo? Tá ouvindo? Tá me ouvindo? Eles não estão ouvindo. Alô? Ouvindo? Claro, ouvindo? Estão me ouvindo? Então, eu achei interessantíssimo esse comentário sobre o angu, porque o angu realmente é uma comida africana que era feita e vendida muito barata no Rio de Janeiro, no período em que os escravos estavam trabalhando ali rapidamente para conseguir o seu sustento e depois voltavam para casa dos seus senhores. Isso demonstra a parte da cultura que, na verdade, é uma cultura africana, mas que foi desvalorizada, desmistificada por outra cultura que talvez tenha vindo para tentar superar essa nossa cultura. Mas o que eu tenho como interessante, assim, e era até um projeto meu de campanha agora, seria a criação de um centro de valorização da cultura negra em Porto Alegre. Por quê? Porque as últimas prefeituras, elas, por exemplo, baniram o carnaval do centro da cidade, né? E colocaram o carnaval num local distante, onde nem os turistas teriam acesso. Ou seja, esconderam uma parte importante da cultura da cidade de Porto Alegre, né, num ato impensado e pouco inteligente, porque a cultura negra, desse aspecto, ela é riquíssima. E isso fomenta dinheiro para a prefeitura também. E aí nós fomos jogados lá para o Porto Seco, onde não tem estrutura alguma e quase ninguém nos vê. Então, nós temos sim que fazer um movimento para criar uma valorização da cultura negra em Porto Alegre, né? E podermos fortalecer esse movimento e demonstrarmos todo o poderio, toda a riqueza de conhecimento cultural que a cultura negra tem aqui na nossa cidade. Eu acho isso importantíssimo, até mesmo para as gerações futuras que vivem aqui conosco, né? E eu acho que a prefeitura ela precisa tomar consciência disso e espero que essa nova composição da Câmara de Vereadores atente para esse aspecto também. Entrou uma questão aí de um seguidor, um aluno teu, Evandro, e eu acho importante a gente falar sobre isso. Ele coloca ali no chat por que muitos negros não gostam de ser negros e discriminam até outros negros.
Bom, esse é um pouco do campo da psicologia, né? Foge um pouco do nosso campo, mas a gente trabalha essa questão com toda a propaganda ruim, né, que aparece nos livros didáticos, como a gente já falou, nos museus, enfim, dessa narrativa cruel contra, né, um povo, desumana, enfim. Pensa bem, né, quem é que gostaria de ser negro? Né? A gente não tem uma narrativa pelo outro lado, propositiva, positiva. Né? A mesma coisa com os pobres também, né? Mas a gente não pode negar, né, que a gente, bom, que do lugar de onde a gente está. Tá? Eu vim de classes pobres e humildes, tá? E eu não vou agora querer ser um classe média e ignorar toda a luta dos trabalhadores, dos meus pais, da minha mãe, enfim, toda a luta que eles fizeram, né, para educar seus filhos, né, para educar a sua família e tal, né, e querer bancar agora uma de bacana, uma de riquinho, e incorporar na minha vida valores burgueses, querer tomar vinho, né, garrafa de vinho a 800, 8.000 reais. Não, eu sei de onde eu vim, né, eu sei que sou de uma origem pobre, humilde, e a minha luta é para que, né, mais pessoas consigam ter um pouco mais de vida digna, justa e igualitária. Né? A mesma coisa em relação ao negro. Eu digo para esse teu aluno, quero depois ouvir nós temos que lutar para que, né, a gente valorize, né, a nossa contribuição. E, por isso, a necessidade de construir novas narrativas positivas, começando no livro didático, passando pelo museu, passando pelo cinema, passando por vários espaços de construção positiva. Né? É um papel que nós estamos fazendo agora, mas que cabe também a vocês, que são alunos, começar a trabalhar essa coisa. Não é fácil. Eu gostaria de ouvir o doutor Luciano. Não é fácil, né, ser negro num país como esse, né, e ser negro. Não, eu sou negro, como eu me digo, não, sou de família pobre, humilde, lutei, né, para conseguir algum espaço, né, dentro da sociedade. Eu gostaria de te ouvir, doutor Luciano. Existem algumas coisas que acontecem nesse sentido, realmente, né? Eu vejo também uma parte histórica e que vem se arrastando ao longo dos anos, porque nós temos várias etnias de negros aqui dentro do Rio Grande do Sul e que, historicamente, eles já eram inimigos oriundos da África. E muitas vezes eles ainda se consideravam inimigos e os donos de escravos, vocês sabem disso, eles nunca compravam negros somente de uma etnia. Eles geralmente compravam de diversas etnias porque sabiam que eles já não se davam no continente africano. E aí, então, em caso de fuga... Pede para Elza ligar depois. Alô, tá me ouvindo? Alô, tá me ouvindo? Então, o que acontece? Realmente, nos nossos casos aqui, não só no meu, mas o professor Evandro e de outras pessoas que eu conheço, nós realmente viemos de uma origem humilde, de origem pobre. Meu pai era um lavador de carros, minha mãe uma empregada doméstica, né? E eu sempre pensei em estudar e tive boas oportunidades, não é? Devido a um talento que eu tinha para o esporte, no caso o futebol. Estudei em boas escolas também, isso me ajudou bastante. O esporte também é uma arma poderosa para que a gente possa sair de um lugar menos favorecido para galgar uma outra posição. Né? Então, aqueles que têm um dom para o esporte devem desenvolvê-lo e aliar o estudo, né? É importante. E realmente, nesse país, é muito difícil. O preconceito ele aumenta conforme a cor da tua pele. Então, quando tu é um negro mestiço, tem uma pele mais clara, existe um preconceito, mas ele é de um determinado tipo. Quando tu é um negro mais retinto, o preconceito é muito maior, e aí vai aumentando de acordo com o tom da pele. Infelizmente, nós temos que passar por cima de tudo isso, né? Eu sei que algumas pessoas aí falam em resiliência, né? Nem todos são resilientes, mas nós temos que adquirir uma capacidade de aguentar
e suportar muitas coisas para que a gente possa vencer. Não quer dizer conformidade com a situação, mas nós temos que ser inteligentes o suficiente para saber o nosso lugar, aonde nós podemos chegar e de como nós podemos chegar, sem perder a dignidade, sem perder a identidade. Isso é importante. O professor, ele tem um papel fundamental na vida do acadêmico, na vida do aluno, nesse tipo de orientação, né? Por quê? Porque essa pessoa, ela precisa se identificar, ela precisa ter a sua identidade. Ela não pode perder isso para que no futuro ele possa se desenvolver e possa olhar para frente e enxergar as condições e as oportunidades, principalmente. Então, o negro no Brasil, ele tem que ter afirmação, ele tem que ter a sua personalidade, a sua identidade preservadas, e ele tem que fazer por isso, porque se ele não fizer por isso, se ele não mantiver a cultura, principalmente dentro da sua família, ensinando seus filhos, mostrando para onde nós podemos ir, aonde nós podemos chegar, mostrando que nós temos capacidade, sim, de sermos quem nós quisermos ser, né? Então, se nós conseguirmos fazer isso a partir das nossas casas, nós vamos ter muito sucesso daqui para frente. Esse país, ele é um país riquíssimo, tem muitos negros e negras inteligentes, empreendedores, empreendedoras que estão aí evoluindo, saindo de um estado de miserabilidade que vinha acompanhando essas famílias há anos e passando para uma outra posição que é dentro da classe média e ocupando cargos importantes dentro da sociedade. Claro, o movimento ainda é pequeno, o número de negros, proporcionalmente falando, nesses postos ainda é pequeno, mas nós vamos chegar lá com certeza se nós fizermos esse esforço e se nós dermos essa consciência aos nossos jovens, principalmente aos nossos alunos. Estamos chegando já 1h11, né? Estamos chegando ao fim, né, da nossa live. Gostaria de ver mais questões aí, e as questões podem ser encaminhadas depois para o meu WhatsApp, para o meu e-mail, enfim, eu posso mandar algum material para estudos, aprofundamentos, pode mandar material, mandar as questões que eu vou indicar alguma leitura, pode ter certeza. Agradeço, né, Evandro, essa oportunidade de a gente conversar sobre esses temas. E o que a gente pode dizer para essa gurizada aí que são os teus alunos? Está na mão deles. O destino, né, o destino dessa nação, o destino dessa cidade, está na mão dessa geração que está assumindo aí e que parece, né, eu senti, está virando o jogo, construindo um mundo mais justo, mais igual, mais fraterno. Sim. Eu estava dizendo que está na mão dessa meninada que está aí. Eles têm que fazer o seu caminho, têm que construir esse caminho, melhorar, né, essas condições. Eu te mandei uma foto, Evandro, que eu achei no caderno de fotografias da minha mãe, de 1953. Né? Questão de 70 anos. No ginásio onde ela estudou, não existiam alunos negros. E uma aluna se pintou de preto na Semana da Pátria para se apresentar no teatro do colégio como uma baiana. Eu quero que tu passe essa foto para os teus alunos. De lá para cá, a gente tem avançado, mas temos muito ainda para fazer. Fizemos a nossa parte, eu acho que eu estou fazendo a minha ainda, o Lucas, a luta dele, tu, mas essa gurizada que está aí, que são os teus alunos, tem que começar, junto com essa juventude que está aí, a fazer a sua parte para construir esse mundo, um mundo melhor, mais digno, justo e menos desigual. Mas antes eu queria que vocês retomassem uma questão que você não estava na hora, né? Cortou aí. Cortou. Deu problema no áudio.
Eu estou te ouvindo, Luciano. Deu problema no áudio, não consegui ouvir o professor Evandro. Eu também não consegui ouvir o Evandro. Fala tu, Luciano. Eu também gostaria de deixar uma palavra para os jovens, né, para os jovens alunos aí do Evandro, e dizer para eles o seguinte: ninguém tem o direito de dizer para vocês que vocês não vão conseguir aquilo que vocês têm em mente. Vocês podem fazer qualquer coisa na vida, vocês podem chegar aonde vocês quiserem chegar, mas para isso é preciso sacrifício. Quando a gente faz sacrifício... Eu queria que o Luciano está vendo agora, mas eu queria que o Luciano ele comentasse para nós. Oi. Tá ouvindo agora, Luciano? Tô ouvindo. E agora, tá ouvindo? Tô ouvindo. Ficou sem energia. Alô? Nós estamos ouvindo bem. Tá me ouvindo bem? Tu pode repetir a pergunta que gostaria que eu comentasse? Uma pergunta. Cortou novamente. Alô? Cortou novamente, Evandro. Tá mudo? Acho que vai ter que andar, porque tu tá ficando sem ver. Alô, Evandro? Tá mudo? Alô? Estão me ouvindo? Eu estou te ouvindo, o Evandro que não está te ouvindo. Acho que já está achando que na hora da gente encerrar a conversa. Então eu gostaria de dizer para os alunos lá do Evandro e para todos os jovens negros e negras que com sacrifício, e ele é necessário para que a gente galgue várias posições, a gente pode chegar onde nós quisermos chegar. Tá ouvindo? Não há impedimento algum, ninguém tem o direito de dizer que nós vamos chegar. Só comenta brevemente para nós como que tu vê a questão. Comentar sobre a questão da. Não tá mudo, não. Sobre a questão? Eu acho que tu tá com frame atrasado. Sobre a questão o quê? Oi? Comentar sobre o quê? Eu tô ouvindo os dois. Sim, eu não consegui ouvir a tua pergunta, comentar. Eu não consegui ouvir o comentário sobre... Não estou ouvindo. Alô? Já existe? Alô? Ele deve estar falando lá com os outros. Deve ser a internet. Eu estou te ouvindo, doutor Luciano, mas o Evandro está muito ruim o som. Eu acho que... Vocês podem, assim que vocês cada um, acho que tu já fez as coisas finais, né? Mas se o Luiz quiser. Oi? É o dele, a internet do cara. Da representatividade do negro na televisão. Representatividade do negro na televisão. Então, eu vejo o seguinte, teve um dia aí que eu fiquei... E até comentou sobre isso, porque fizeram a maior homenagem. Tá ouvindo? Fizeram a maior homenagem. Luiz, tá me ouvindo? Luiz?
Tá muito, Evandro, tá muito ruim o som. Eu acho que nós não vamos aproveitar esse final aqui. Eu acho que tem muitas lives que estão funcionando. Eu acho que a gente já fez um bom debate. Sabe, a gente deixa os outros temas para uma próxima. É muito ruim o som. Não tô vendo bem eles. Não tem mais. No chat, dê pra ele meu. Tá cortando a internet, eu também não consigo. Fala pra ele. Melhor que dá eco pra ele. Melhor. Alô? Alô? Realmente está ruim a internet, eu não consigo ouvir o Evandro. Tá me ouvindo, Evandro? Então, eu vou falar aqui rapidinho só para comentar essa da representatividade do negro na TV. Quando o ator negro, esse que fez o Pantera Negra, morreu, a televisão brasileira fez diversas homenagens a ele. Justas homenagens, é um grande ator realmente, mas nós também aqui no Brasil tivemos grandes atores negros que não receberam tanta homenagem quanto deveriam, não é? Foi o caso do Milton Gonçalves, o caso da Ruth, que faleceu agora há pouco tempo, casos de outros atores negros, que agora não recordo bem o nome, por exemplo, o Grande Otelo, que faleceram e não tiveram esse impacto, essa receptividade. Pode finalizar, então. Então, e até nisso nós precisamos melhorar. Sim, sim. A gente vai finalizando. Tô. Então, pessoal. Eu não consigo, tá cortando. Já mandei um chat para ele. Vamos terminar, porque está muito. Nós não estamos aproveitando. Perfeito. Então vamos. Um grande abraço, foi um prazer ter conhecido você. Não sei se tu está me ouvindo. Vamos ver se a gente troca aí. Eu quero ter o contato depois através do Evandro, para a gente continuar outros diálogos. E estou à disposição, como falei, dos teus alunos, Evandro, para trocas, né? Para a gente aprender e ensinar um pouco da experiência que a gente tem. Um grande abraço para todos vocês e boa noite. Boa noite. Quer o meu que é mais comprido? Como é que eu saio aqui, João? Quer o meu? Eu sei.